Seja bem-vindo a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem fácil que você consiga entender. Afinal de contas, como eu sempre digo, a base do sucesso do seu tratamento vem de você entender sobre o seu problema. Especificamente falando nisso, eu vou ter o prazer de conversar com a Fernanda, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar por conta de uma história sensacional de superação, que vocês vão ficar sabendo de como é. Mas antes de mais nada, eu gostaria, Fernanda, que você se apresentasse para os nossos seguidores, porque eu sempre falo que a gente está muito carente de informação de qualidade. Então eu acho que a gente tem que procurar a fonte, procurar o lastro de quem está falando aquilo dali. Então eu queria que você, antes de mais nada, se apresentasse para nós. Quem é Fernanda? Obviamente que vocês vão se surpreender muito com o que vocês vão ver aqui hoje. Bom, meu nome é Fernanda Gianordoli, eu tenho 48 anos, eu sou formada em Educação Física, sou bacharel, mas diante disso eu sou pós-bariátrica, eu tenho 48 anos, sou mãe de um menino e com muita garra, muita disciplina, por conta dessa cirurgia, eu passei a ser atleta de fisiculturismo e hoje eu atuo na área de personal, trabalhando mais com ginástica. Fernanda, primeiro, é um prazer muito grande ter você conversando aqui. A gente, assim, tem pouco tempo que a gente se conheceu, mas, assim, a sintonia da nossa conversa foi muito legal, porque, assim, quem me conhece sabe que eu tenho um temperamento forte, tá? As minhas decisões, as minhas opiniões, elas são muito rígidas para algumas coisas. E aí, quando eu te conheci, eu fui vendo o seu trabalho social, eu fui vendo o seu trabalho profissional, fui vendo suas redes sociais e vi, cara, o meu santo bateu com o dela. E assim, especificamente, quando eu venho falando das doenças da coluna, os pacientes com obesidade ou sobrepeso é o carro-chefe do meu consultório. Sim. E eu vejo isso como uma pandemia que a gente está tapando o sol com a peneira. Uhum. E aí eu queria primeiramente saber a sua opinião, você que vem fazendo um trabalho legal com essa questão da obesidade, qual é a sua opinião sobre isso? Pegando a sua trajetória, o que você está percebendo? É a mesma percepção? O que você acha? Não, a gente percebe que a obesidade ela é uma doença. Ela é uma doença que a gente precisa olhar com outro olhar, um olhar mais sério. Como a gente já conversou, não achar que é normal a pessoa ser obesa, a pessoa estar acima do peso, né? Então, eu vejo a obesidade hoje como uma doença, como um caso de saúde pública que precisa realmente de ter tratamento, porque ela não é só fator estético, né? Ela é fator social, psico, emocional, cognitivo e até espiritual. Então, a gente precisa olhar a obesidade com outro olhar, né? Um olhar amplo, né? E não tratar só a questão corporal, só peso. Uhum. E eu vejo muito que, assim, essa questão visual é o principal ponto que é discutido. Então, assim, para mim hoje, quando eu pego, por exemplo, uma doença da coluna, uma doença do quadril, uma doença do joelho, que tem o excesso de peso, principalmente sem uma estrutura muscular de suporte, ou seja, um peso às custas de gordura, tá? Como um fator de aceleração da doença degenerativa, eu não tenho como não considerar isso uma doença. Sim. Só que o problema, quando a gente está hoje nessa esfera de lacração das coisas, se eu chego e converso com um obeso, tratando ele como obeso, aquilo já cria um desconforto. Sim. É diferente, por exemplo, se eu tenho um paciente com pneumonia, eu falo que ele tem pneumonia. Ele tem asma, eu falo que ele tem asma. Aquilo não causa problema. Uhum. Então, assim, eu vejo hoje que a gente tem um grande desafio quando a gente encara o paciente com obesidade, principalmente com a questão da cirurgia bariátrica. Então, assim, uma coisa que a gente já conversou antes, que eu falei que eu achava e acho a Fernanda um ponto fora da curva, porque o que eu percebi? A maioria dos meus pacientes pós-bariátricos estão em reganho de peso, Sim. Não fazem atividade física, não tem uma alimentação adequada, não tem um acompanhamento metabólico adequado, abandonam o acompanhamento com o cirurgião.
e a doença piora. Sim. E a mente piora. Entendeu? É porque, na verdade, para você tratar a obesidade, você precisa de uma mudança de comportamento. As pessoas, elas atrelam a obesidade a cortar o estômago. Eu cortei o estômago e resolvi o problema. Pelo contrário, você criou um outro problema. Porque você tem falta de vitamina, você vai criar compulsividade por outra coisa. Então, o que eu falo hoje para as minhas alunas, que o carro-chefe são mulheres, é que tem que ter mudança de comportamento. Mudança de escolhas, né? Se você não fizer isso, você pode fazer a bariátrica 10 vezes que você vai voltar a ter reganho de peso. Porque você não tratou a sua causa, que é a mente, né? As suas escolhas. A partir do momento que eu falei, eu vou operar e vou fazer a cirurgia bariátrica, eu entendi que era um compromisso não só com o que eu ia comer, mas era com parte do meu músculo, da minha parte músculo esquelética, da minha parte cerebral, cognitiva, que eu precisaria mudar. Eu tinha que apertar um Ctrl Alt Del, deletar aquela Fernanda do passado e criar uma outra versão de uma Fernanda que tivesse opção por escolhas saudáveis, né? Então eu falo para elas hoje, vocês treinam um exemplo comigo de segunda a sexta, sábado e domingo vocês, a famosa eu vou jacar. Não é isso. Escolhe uma refeição e opte por aquela refeição livre e volte ao seu foco, né? E as pessoas, elas se perdem. A perda de foco pra gente hoje é um grande problema, né? Entendeu? É como você deu um exemplo. Se você tem uma pneumonia, você dá um antibiótico para pneumonia. Ok, sarou. Mas obesidade não é isso. Você não vai me dar uma fetamina e eu vou emagrecer 12 quilos durante o período que eu estou usando a fetamina e depois você vai voltar porque você não mudou. Você simplesmente estava com uma medicação e você não mudou os seus hábitos. Então, você não continua fazendo atividade física, você não continua treinando, você não continua fazendo as escolhas de uma alimentação saudável. Então, hoje eu estou em algumas redes sociais, um exemplo que eu estou no Bariátricos que treinam, que é um perfil específico, eu sou embaixadora desse IG, e a gente tem muita gente que tem reganho de peso, porque não entendeu que não é cortar o estômago. Você precisa de ter essa mudança de comportamento. E aí você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Você tem que ter um neuro, você tem que ter um nutricionista, você tem que ter um educador físico. Você não sabe treinar sozinho. Você era obeso até ontem. Por que hoje você consegue treinar sozinho? Você não sabe fazer execução de movimento. E eu vejo também que, assim, todo mundo acha que tem um conhecimento intuitivo. Sim. Eu vejo, inclusive, os pacientes pós-bariátricos que não fazem, por exemplo, acompanhamento nutricional. E aí eu sempre coloco ele num checkmate. Eu falei, cara, se você sabe comer, por que você ficou obeso? Perfeito. Porque o que acontece? Hoje a gente sabe que a menor parte dos casos de obesidade é uma doença metabólica. Sim. A gente sabe disso. Então, se não é uma doença metabólica, é uma doença comportamental. Então, se é uma doença comportamental, não funcionou durante um tempo, você sozinho não vai conseguir resolver. É onde entra a equipe multidisciplinar. E é onde entra o você se sentir mal. Então, você optou por fazer a cirurgia bariátrica porque em algum momento você chegou no fundo do poço. Exatamente. Então, assim, eu costumo falar que, assim, existem momentos para você receber uma informação. Então, você estava em queda livre, ganhando peso por algum motivo. Se para você sair do fundo do poço, você precisa pegar uma impulsão, se eu falo para você, Fernanda, pega impulso no fundo da piscina ou no fundo do poço, se você não tiver chegado no fundo ainda, você não entendeu. Não entendeu. Você não tem como impulsionar. Tanto que tem paciente meu que passa na primeira consulta. Eu converso isso com ele. Às vezes o cara volta um ano depois. Ele vai ficar vagando pelo Vale da Sombra da Morte um tempo, até entender que hoje 80% do meu consultório são doenças do comportamento e dos hábitos de vida. E aí, quando a gente começa a ver que a gente não sabe comer direito, a gente não sabe treinar, não é intuitivo. Não. Tanto que eu vejo hoje, a maioria, inclusive, treina errado. Como primeira opção de treinamento, faz exercícios errados. Aí eu vou pro calçadão correr.
Aí, às vezes, é um cara de 1,70 m com 140 quilos, nunca fez atividade física. Não tem articulação nenhuma que aguente suporte aquele peso do impacto de uma corrida. Exatamente, entendeu? Aí vai fazer um jejum intermitente, por exemplo. Porque é a dieta da moda, né? Que é a dieta da moda. Então, assim, hoje os modismos são coisas que me incomodam muito. Por quê? Independente da evolução, existe a resposta biológica do corpo. E ela precisa de tempo. Então, hoje o emagrecimento saudável, ele é lento, gradual, para ser progressivo e permanente. Se ele for rápido, dá ruim. Dá ruim. Até na própria cirurgia bariátrica. Sim. Quando a pessoa é muito obesa, o cirurgião ele vai te indicar ou sleeve ou bypass. Porque você tem aquele período certo que você perde peso. Você passa pela dieta líquida, você passa pela dieta pastosa, até você voltar a comer. É como se você fosse um bebê. Você volta a aprender a comer. Sim. Você volta a aprender que você tem que mastigar. Você tem que mastigar, o estômago tem que receber para jogar a informação lá pro teu cérebro que, epa, tô cheio, tô satisfeito, né? E o que eu vejo hoje, até por desinformação, eu acho que assim, a gente vem dando muito valor, graças a Deus que a ciência vem demonstrando isso, que a nossa estrutura muscular é o que segura a peteca do jogo, né? É seu banco imobiliário. Exatamente. E assim, hoje a gente vê a busca pelo rejuvenescimento, e as pessoas se dedicam muito a falar de pele. E esquece que assim, o processo natural de envelhecimento nosso, da nossa carcaça, eu perco músculo e ganho gordura. Então, esse é o envelhecimento da carcaça. Isso é, infelizmente, inexorável. No entanto, quando eu torno o meu organismo mais leve e mais forte, você se torna mecanicamente mais jovem. Sim. Então, se eu for pegar, por exemplo, a Fernanda hoje, que é mais velha do que quando você fez a bariátrica. Só que hoje você 8 anos. Exato. Então, se você olhar a foto... Se você for pegar quase uma década de evolução, hoje você é mais leve e mais forte do que você 10 anos atrás. Exato. Ou seja, você hoje é mais jovem. Mais jovem. Então, hoje, o rejuvenescimento, ele vem dos hábitos de vida. Só que o grande problema que a gente percebe hoje, quando a gente fala de saúde da coluna especificamente, primeiro que os treinos de core já são feitos mais ou menos por todo mundo. Só que quando eu tenho uma doença que é a obesidade, ela é predominantemente no tronco. No tronco, abdominal. Né? Ele é abdominal. E aí, quando eu faço, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, eu perco peso rápido demais. Sem dieta e treino, o que eu perco? Músculo. E aí é onde essa perda muscular bagunça as doenças, por exemplo, da coluna. Sim. Só que qual é o grande problema hoje? Ganhar massa muscular dá um trabalhão. Você sabe disso mais do que ninguém. Trabalho. E eu vou te falar como uma experiência própria. Que o meu maior problema era dor na lombar, porque eu fui obesa. Então, eu aguentava peso, tinha força, mas a lombar doía, né? Então, eu tive que fazer um fortalecimento da lombar para a Fernanda aguentar a força, a carga que eu tinha para aquela força. E esse é um conceito... E isso assim, leva tempo. Leva tempo, obviamente leva tempo. Não é intuitivo, você tem treinador. Porque o que a gente sabe hoje? O nosso calcanhar de Aquiles, então vamos pegar um exemplo. A sua lombar era o seu calcanhar de Aquiles. Até hoje ainda é um pouco. Então, o que acontece? Intuitivamente, o que a gente faz? A minha lombar está doendo, eu vou para academia e vou treinar só membro superior. O que acontece? Eu fico com uma estrutura muscular muito maior, a carga lá embaixo é maior, lá embaixo fica mais fraco. O que eu vou ter? Dor. Sendo que deveria ser o contrário. Só que para você treinar uma região fragilizada, não dá para você fazer intuitivo. Não. É onde entra, por exemplo, a figura do personal. Sim. Então, hoje, para mim, óbvio, nem todo mundo tem condições de fazer isso. E não querendo dizer a questão da qualidade do personal, que já é uma outra coisa. Mas hoje, do ponto de vista de segurança... indispensável que você tenha um educador físico. Indispensável. Indispensável. Porque você consegue hoje aumentar muito o risco de lesão. Sim. Por exemplo, hoje eu não consigo passar treinamento muscular resistido para todo mundo, porque nem todo mundo consegue ter personal. Sim. Hoje é muito mais fácil
o meu paciente, por exemplo, fazer pilates, Uhum. porque não tem como ele fazer Não. pilates sozinho, ele tem um instrutor ali, Sim. sendo que chega num determinado momento que eu preciso associar Com um treinamento treino de hipertrofia, de força resistiva. entendeu? Porque o Pilates, ele trata de dentro pra fora. E aí chega uma hora que já tá tão forte que você tem que jogar o treino resistir de Exatamente, força. A entendeu? gente precisa. Então, hoje, quando a gente vê essa questão da obesidade, e aí, o que eu percebo e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu vejo hoje que existem idades que você faz a bariátrica, Uhum. tá? Então, infelizmente, a gente está vendo pessoas cada vez mais jovens fazendo bariátrica, né? Uma das discussões que a gente está vendo nesses fóruns de cirurgia bariátrica é exatamente fazendo cirurgia bariátrica em pacientes com 18 anos, 17 anos, exatamente porque a gente sabe hoje que a obesidade, ela diminui a expectativa de vida por N motivos, Sim. pela própria obesidade, pelo aumento do risco de câncer, com tudo isso. Só que a gente tem dois perfis de paciente. Existe aquele paciente que não foi obeso na infância e adolescência e por algum motivo ficou obeso e precisou fazer a cirurgia bariátrica. E tem aquele paciente que foi obeso a vida inteira e fez cirurgia bariátrica. Pela sua experiência, você acha que muda a evolução desse cara depois, nesses dois perfis? Não. Acho que não muda. Não muda. Eu acho que não. Eu vou te falar por mim. Uhum. Eu nunca fui obesa. Eu fiquei obesa depois do parto, né? Por causa de uma depressão. Uhum. E eu fiz a cirurgia bariátrica com 40 anos. Uhum. Né? E tenho o sucesso que eu tenho hoje. E eu conheço várias outras pessoas que já sempre foram obesas, fizeram a bariátrica e têm sucesso. E outras que não têm sucesso. Mas eu acredito que isso não seja o fator. Eu acho que tem que entender que precisa mudar, independente se você foi obeso a vida toda ou não. O que você acha que, por exemplo, o que difere então a Fernanda das pessoas do reganho de peso hoje? Eu acho que é o do tratamento multidisciplinar, principalmente o psicológico. As pessoas hoje, eu vou voltar a repetir e bato nessa tecla, acham que eu vou cortar o estômago, vai resolver. Só que você precisa de um tratamento antes. A Fernanda não foi para cirurgia bariátrica, eu vou operar. Não, eu me tratei um ano antes. Eu me preparei para a cirurgia. E quando eu operei, eu voltei para a psicóloga. Ela falou assim, você está dispensada. Eu venho de você a mudança. Uhum. Você entendeu que a atividade física, que a alimentação, elas fazem parte do seu dia a dia. Não é opcional agora. Você não tem opção. Acho que hoje eu vou treinar, acho que hoje eu vou começar. Não, é regra. Você passou pela cirurgia, você tem que treinar, você tem que fazer dieta. Eu vejo, Fernanda, que assim, a sua personalidade é um pouco parecida com a minha nisso, que você é muito metódica nas coisas. Então, Sim. assim, a visão matemática, que é uma coisa que me agrada, me facilita ter essa rotina, tá? E eu consigo entender o que é fruto das minhas escolhas. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma vida profissional extremamente atribulada e eu sei que por conta disso eu não consigo me dedicar como eu gostaria para a minha dieta, como eu gostaria para os meus treinamentos. Só que eu ganho por um lado, perco por outro, mas eu sou bem resolvido com isso daí. O que eu percebo hoje no consultório é que existe uma vitimização muito grande do paciente com obesidade, colocando culpa no cosmo. Sim. E aí ele não puxa aquela parcela de culpa ou de responsabilidade para ele, uma vez que a maior parte dos casos não é metabólico, e mesmo os casos metabólicos a gente consegue ajustar. Sim. E aí, se ele não tiver essa mudança de chave, não resolve. Não resolve. Entendeu? Não resolve. É o que eu falo hoje. Desculpa para tudo. Desculpa porque tem trânsito, desculpa porque tem que levar filho na escola, desculpa porque dieta é cara. Enquanto você arrumar desculpa, você não vai virar chave, você não vai ver resultado. Mas eu não consigo. Consegue. Todo mundo consegue, todo mundo pode. Basta você querer. Eu sempre falo pro meio que eu tô lá na academia, é que elas coloquem metas. Não uma meta absurda, mas coloquem meta. Eu vou treinar 5 vezes na semana, eu vou me dar o direito de um final de semana eu tomar um sorvete, comer um açaí, eu vou me dar o direito
de, na próxima semana, treinar mais um dia, além de 5, eu vou treinar 6. Eu falo com ela, vocês têm que ousar. Vocês têm que levar o corpo de vocês ao limite. E isso faz a mente ir junto, né? Não adianta você... Ai, tô cansada. Falei, gente, eu falo direto na sala, vocês estão um bando de vítima pra mim. E isso não cola aqui dentro da sala de aula. Ai, porque eu não consigo. Ai, porque eu não tenho mobilidade. Não tem, não. Consegue, é só a gente trabalhar que consegue. As pessoas hoje em dia, elas são da vitimização e da tela. O problema da tela... O tempo que tem, senta e tá na tela. E o que eu vejo também da tela, existe uma coisa que eu acho interessante. Eles acham passam que é tudo envergadas. fácil. E a tela dá a falsa impressão que é fácil. Então, por exemplo, quando vê a Fernanda hoje, com a estrutura corporal que você tem hoje, acha que isso é assim. Não, são 8 anos. Entendeu? Só que já vem de uma história para trás. Entendeu? E aí, quando você observa isso daí, a gente começa a entender que as pessoas não estão dispostas a mudar o necessário para atingir o objetivo que quer e reclamam por isso. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, hoje, da questão de controle de peso e hábito de vida, eu falo com os pacientes, a taxa de sucesso desse tratamento é mérito. Então, assim, hoje, se a equipe multidisciplinar se dedicar 100% a cuidar, por exemplo, do caso da Fernanda, a sua taxa de sucesso do tratamento ela não vai ser 100%, porque ela vai depender daquilo que você come, Sim. vai depender daquilo que você treina, vai depender da sua qualidade emocional, da sua qualidade do sono e da equipe. Isso aí. Então, essas estruturas, elas se relacionam não com uma relação aritmética. Eu não somo tudo e divido por 5. Eles se multiplicam. Então, o que acontece é, se só a equipe multidisciplinar se dedicar 100% e você tiver nessas outras habilidades 50% de dedicação, sua taxa de sucesso vai para 7%. Para 7%. Ou seja, você faz mais ou menos, se engana, a sua parcela é a principal e você não consegue perceber isso. Então, assim, eu hoje, obviamente que não é nem minha pretensão agradar todo mundo no consultório, não é nem isso. Eu acho que as pessoas que estão comigo estão porque gostam da minha metodologia de pensar, tá? Só que, assim, a minha metodologia, ela é uma metodologia clara. É aqui se faz, aqui se paga, não tem mais ou menos. Então, se você chega para mim e fala bem assim, eu quero ser uma educadora física, é um tipo de estrutura. Cara, eu quero ser uma educadora física que vai subir no palco como uma fisiculturista. Cara, se você não estiver disposta a fazer aquilo dali, você vai passar vergonha lá. Exatamente. Entendeu? Só que você precisa estar confortável com isso, porque você poderia ser uma pós-bariátrica comum como todos os outros, saudável. Sim. Você optou por ser fisiculturista. Cara, deu trabalho? Deu trabalho na sua casa, na sua vida e tudo. Mas se fez sentido para você, ótimo. É o que importa. Isso aí. Entendeu? Agora, você tem que estar bem resolvida com isso. E eu acho que essa questão hoje, quando a gente lida com o problema da obesidade, e aí você pega, por exemplo, o Espírito Santo, ele está entre os estados da federação que mais faz cirurgia bariátrica. Se eu não me engano, aqui em Vitória, os dados, mulheres são mais obesas do que os homens ainda, em Vitória. Aí, tem no site da Beso, da original mesmo. Acho que mulheres são 19% e homens, acho que 17%. A gente tem mais número de mulheres obesas hoje no Espírito Santo do que homens. E se você for pegar, você tem hoje mais facilidade ao acesso à nutrição, Sim. mais facilidade ao acesso a treino. Só que o problema é que hoje todo mundo quer o resultado rápido. Você vê esse boom de uso de medicamentos para emagrecer e de dietas milagrosas para emagrecer. Na verdade, eu sempre falo para minhas alunas, não existe atalho. Não existe atalho. Né? Você tem que entender que você tem que fazer as coisas certas. E não é porque fulana, ciclana tá fazendo, você vai fazer. A gente tem individualidade biológica. Eu te falo até mesmo por mim. Quando eu fiz a bariátrica, o primeiro mês eu tinha que perder 7 quilos, eu só perdi 4. Ele falou, você entrou no efeito platô, a gente vai mudar a sua dieta. Eu voltei à dieta líquida operada, porque meu organismo não acostumou.
Então, não é a mesma coisa para outra pessoa que fez a mesma cirurgia que eu. Provavelmente ela perdeu os 10 quilos que estava previsto no primeiro mês. E eu só perdi 4, eram previstos 7. Então, as pessoas hoje em dia também, a dieta que o fulano faz, eu também quero. Só que eles estão esquecendo da individualidade biológica. A Fernanda hoje tem 48 anos. A Fernanda hoje é mãe. Passei por uma gravidez. Passei pelas as taxas hormonais, né? A Fernanda hoje está na menopausa, na pré-menopausa. A Fernanda hoje faz reposição hormonal, diferente de uma outra que não faz, né? Então, as pessoas hoje, por causa das telas, elas vão muito nesse achismo e copiar a pessoa do lado, a colega do lado. É por isso que eu vejo, né? E eu acho que assim, isso é importante para você que está acompanhando a gente. Perceba sempre e busque o lastro da informação que você está ouvindo. Porque hoje existem muitos falsos profetas nas redes sociais vendendo curso milagroso, dieta milagrosa, treino milagroso, perca peso com 5 minutos de treino em casa. Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são anos preciosos que a gente tem. A nossa estrutura muscular, ela é a poupança que a gente tem de potência do envelhecimento. Sim. Tá? E o que as pessoas não conseguem entender é que o funcionamento do corpo é uma máquina como uma máquina qualquer. É uma engrenagem, Então, né? se eu não trabalhar com a parte da alimentação, atividade física e qualidade do sono, hoje a gente sabe, principalmente a gente vai envelhecendo, a parte de memória, concentração, raciocínio e lógica a gente vai perdendo. Vai perdendo. A plasticidade neuronal a gente vai diminuindo. E hoje a gente sabe que os gatilhos que ativam esse circuito de memória, concentração, raciocínio e lógica são 2. Sono de qualidade e treino muscular resistido. Exatamente. O que a gente para de fazer quando vai envelhecendo? Dorme mal, dorme pouco, dorme mal e para de treinar. Para de treinar. E aí tenta, por exemplo, passar num concurso público, começar uma faculdade mais tarde e fala, cara, eu não tô aprendendo. E aí você começa a ter aquele monte de informação nas redes sociais que aquilo, biologicamente, você não consegue assimilar tudo aquilo. Aquilo vai te causando angústia. Sim. Entendeu? Vai virando uma bola de neve, Uma né? bola de neve. E aí vem depressão e vai juntando tudo, né? Vai juntando tudo. Então, hoje, assim, eu vejo que, pelo menos o que eu venho acompanhando nas redes sociais do seu trabalho, é um trabalho motivador exatamente por isso. Sim. Porque você vai trabalhando com vários públicos. Eu vejo que você tem um público privado, você tem um público na universidade, entendeu? Eu faço parte de um projeto na UFES que são pessoas obesas que vão passar pela cirurgia bariátrica em parceria com o SUS, né, o Hospital Evangélico. Então, o que a gente faz com essas pessoas que estão acima IMC já de obesidade? Elas têm que passar por 25 treinos. Elas têm que entender que antes da cirurgia bariátrica tem que ter uma mudança de comportamento de treino e de dieta. E aí tem a nutrição da UFES, tem o pessoal da medicina e o pessoal da educação física. Eu sou convidada desse projeto porque eu sou uma paciente pós-bariátrica de sucesso. Então, hoje, as pacientes desse projeto, do SUS, junto com a universidade, elas enxergam que é sucesso. Mas foi sucesso por quê? Porque eu tratei psicologicamente, eu entendi que eu tinha que treinar e eu entendi que eu tenho que fazer dieta. Então, o que a UFES faz? A gente proporciona tudo isso para elas. Que bacana. E esses 25 treinos? São treinos diversos? É treino muscular resistido? É treino... Que tipo é? Que treino cardio? A gente treina na piscina, a gente treina na pista de corrida, a gente treina dentro da sala de musculação. Cara, que então, legal. Elas têm 3... E tem ainda dança, né? E todas as vezes que a gente treina elas chegam, a gente mede a glicemia, a gente mede pressão arterial e é tudo anotado, porque é um estudo, né? Após o treino, a gente faz as mesmas medições de insulina e da pressão arterial. Tem pacientes que chegam lá, especificam ela faz insulina, 4 tipos de insulina, a lenta e a absorção rápida. E a gente percebe, ela chega com 300 de insulina. A gente fala, cara, ela ainda vai treinar. Ela treina a insulina, faz o quê? Baixa, porque a gente fez um treino resistido nela. Né? Então, a gente vê como que funciona o treino para uma paciente que está obesa, que faz uso de insulina e que o treino resistido funciona. E isso é uma coisa bacana que a gente vê no consultório. Eu não posso treinar. Eu tenho idade muito elevada para treinar, pressão alta, diabetes. O que a gente sabe hoje?
O treino muscular resistido, A literatura. ele ajuda muito o controle de várias coisas. Então, a gente controla a saúde das articulações, a gente controla a glicemia, Sim. a gente Pressão controla o arterial. metabolismo, né, da parte de gordura, a pressão arterial. Então, assim, treino muscular resistido hoje não tem idade. Não tem. É para todo mundo. Você viu essa semana, a minha sala é muito mista, né? Eu tenho uma grávida de 38 semanas. Eu vi. Eu tenho a Milena de 38 semanas. Lógico que ela tá com uma prescrição médica, ela pode treinar. E eu faço adaptações para a Milena dentro do treino. A Milena agacha como todas as outras alunas agacham. Né? Lógico que aí eu vejo a pressão arterial dela, a gente mede, e percepção de esforço também. E Milena consegue efetuar o treino normalmente. Uma pessoa grávida de 38 semanas. E isso é bacana porque, assim, faz com que ela tenha um condicionamento muscular que vai ajudar na recuperação pós-gestacional. Sim. Entendeu? Até pro feto, né? Com toda certeza. Até pro feto, né? Como eu falo, Maia já vai nascer treinando. Então, hoje a minha sala ela é muito mista. Eu consigo fazer um trabalho bacana. E eu sempre levo por esse lado mesmo motivacional. Fazer com que elas entendam que o exercício físico tem que fazer parte da vida dela. E que é o banco imobiliário delas. Eu falo, é o meu banco imobiliário. A Fernanda de 40 anos, quando operou, se eu não tivesse virado a chave, eu não estaria hoje com 48 anos do jeito que eu tô. É nítido, é nítido. E o virar a chave, pelo menos a percepção que eu tenho, é você com você mesmo. Não Sim. adianta a pressão externa. Não adianta. Não adianta a pressão externa. Nem num campeonato. Daniel, quando eu subo num campeonato, eu subo no palco com mulheres 10 anos mais novas do que eu. E eu falo pra você, eu não olho pro lado. Porque a briga no palco é comigo. O que a Fernanda quer mostrar? Uma versão melhor. Toda vez que eu botei meu pé dentro de um campeonato, eu já competi 6 vezes, eu sou a 4ª mulher no Campeonato Brasileiro, na minha categoria. Eu coloquei uma versão melhor. Isso tudo depois da bariátrica. Isso tudo depois da bariátrica. Bacana. Entendeu? Então, a briga não é olhar para um lado, não é fulana tá isso, fulano aquilo. A briga é eu ser melhor do que eu. O que a Fernanda quer? Eu quero melhorar tantas coisas em mim. Mas esse é o maior problema nosso hoje, entendeu, Fernanda? Eu vejo que assim, é você se comparar com alguém. A comparação, quando você se compara, você já começa a perder. Entendeu? Você já começa a perder. Porque se você começa a se preocupar mais com... Porque assim, já dá muito tempo você se preocupar só com você. E ainda mais você se comparar. Entendeu? E aí, quando você se comparar com uma outra pessoa, você se comparar com uma outra pessoa mais jovem, com uma outra pessoa diferente, são metabolismos diferentes, são oportunidades diferentes, histórias diferentes. Entendeu? O que eu acho interessante não é a palavra comparar. Eu acho interessante quando você usa a palavra admirar. Por exemplo, eu admiro atletas que hoje eu olho e falo, cara, como é que eu queria ser como aquela atleta? Admiro aquela atleta. O esforço dela, a disciplina dela, a garra dela. Né? Eu não me comparo, eu admiro. E quando você admira algo que é melhor do que você, ele faz você correr atrás. Com certeza. Então, hoje eu tenho fotos, uma coisa minha de atletas americanas da minha categoria e que eu tenho admiração total. Eu falo, um dia a Fernanda pode chegar ali. Mas sem atropelar, sem cortar, sem ter atalhos. É mirar aquilo ali. Olha, eu mirei ser uma educadora física. Eu formei em educação física. Eu estou pós-graduando em educação física. Em treinamento de grupos especiais e doenças crônicas. Eu estou mirando o meu mestrado. O meu mestrado em obesidade. Porque são coisas que eu passei, coisas que eu vivi. Eu não tenho só uma propriedade científica para falar, mas eu tenho uma propriedade porque eu vivi na pele. Né? Porque eu acho que isso é muito útil. Então, é o que eu falo. Talvez não é o verbo comparar, e sim admirar. Admire aquilo que você deseja. Admire aquilo que você sonha. Um exemplo é você. Você é um neurocirurgião. Você deve ter se apaixonado pela medicina e dentro da medicina você ter visto que você podia ser um oftalmologista, um ginecologista, não, mas você foi para quê? Para a parte neural, cérebro. Alguma coisa você deve ter uns grandes cientistas que você deve admirar, alguns né, cirurgiões que você fala, olha que... E a gente busca isso, né? Então eu falo para minhas alunas e falo para quem estiver nos ouvindo que coloque metas alcançáveis,
mas que você busque aquilo. E que sejam ídolos reais também. Reais. Porque, assim, os falsos ídolos são problemas para nós também. Sim, porque aí acaba que você fica frustrado. Entendeu? Porque Né? você não consegue chegar. Entendeu? Você tem que botar metas que você alcance e que é possível de você alcançar. Eu tenho várias. Uma agora é meu mestrado. E eu acho que hoje, quando você pensa exatamente dessa forma, você começa a se entender um pouco melhor. Eu acho que, assim, as pessoas hoje em dia estão com dificuldade de se entender, entendeu, Fernando? E aí, quando você pega, que seja filosofia, que seja religião, cara, tudo começa com conheça-te a ti mesmo. Isso. Então, assim, se você não conhecer a pessoa que está comandando, ou a mente que está comandando essa estrutura do corpo, que dá vida a essa estrutura, que é o que difere, por exemplo, a Fernanda que está aqui de um cadáver, tem alguma coisa que controla isso, e essa coisa que controla ela vai estar presa nesse corpo até seu último dia aqui na Terra. E você pode ter um conflito eterno aí, como você pode viver em harmonia. Sim. É esse viver em harmonia, óbvio, é uma busca diária disso. Porque se o viver em harmonia dessa estrutura exige, por exemplo, que a Fernanda treine 6 vezes por semana, cara, se você treinar 4, não vai dar legal. Não. Se você treinar 7, 8, passa um pouco. Então, eu posso fazer uma refeição mais ou menos na semana? Cara, depende. Depende do que você está querendo fazer. Entendeu? Depende então, assim, eu converso com os meus pacientes que hoje, por exemplo, para você pode ser um atleta de alto rendimento em várias habilidades. Então, por exemplo, um atleta olímpico de alto rendimento, a vida útil dele é curta. Você não tem um atleta olímpico de 50 anos de atividade. É curto. Só que você tem, por exemplo, um empresário de 50 anos de idade, que às vezes é um atleta olímpico, só que, cara, ele não faz aquilo dali. Uma coisa que eu já percebi, eu faço isso constantemente no consultório, é o seguinte, por exemplo, uma mesma habilidade motora, a Fernanda de hoje faz e a Fernanda antes da bariátrica fazendo. Você é mais capaz de se dar nota 10 numa atividade motora do que a Fernanda antes da bariátrica. Com certeza. Por quê? Porque a mente que vai captar aquilo dali é a mesma. O que muda é a unidade motora que executa. Então, a percepção de autorreprovação, de autocrítica, e aí acaba que aquilo vai gerando um circuito de angústia que tem a ver com o hábito de vida. Sim. Tanto que, indiscutivelmente, todos os meus pacientes que emagrecem e fortalecem, chegam, cara, minha vida mudou. Eu consigo fazer muito mais coisa em menos tempo. Meu tempo se multiplicou, que eu consigo fazer muito mais coisa. Sobra tempo para tudo. Só que dá trabalho. Dá trabalho. Você tem o mesmo feedback que eu tenho hoje dentro da sala de aula. Por exemplo, quando eu mando as meninas alongarem, elas não pegam a ponta do pé. Aí passa 1 mês, 2 meses, olha, eu tô pegando a ponta do pé. Uma coisa que para mim, para você é básico. Mas ela não conseguia se alongar de pegar a ponta do pé. Hoje mesmo na aula eu dei um alongamento onde elas não conseguiam pegar. Né? Então, isso é um ganho. E aí vem a conquista. Elas notam ali, algumas saem eufórica. Ontem uma fez uma postagem eufórica porque ela conseguiu dar 2 corridas no parque. Ela nunca imaginou que ela fosse conseguir correr. As pessoas que escutam, às vezes falam assim, é bobeira. Não, mas para uma pessoa que estava totalmente sedentária, Claro. Né? Não totalmente acima do peso, mas tinha um certo peso. Conseguir correr sem sentir dor articular e conseguir dar 2 voltas é sucesso. Então, eu acho que a gente tem que motivar, a gente tem que incentivar e mostrar que é com o tempo. Sim, porque assim, o hábito hoje, principalmente do ponto de vista neuronal, eu preciso de um tempo. Sim. Então, esse tempo de facilitação de circuito neuronal demora. E o problema é que hoje, com a nossa vida corrida, a gente não consegue esperar o tempo para aquilo. Entendeu? E quando você começa a pensar, por exemplo, em memórias mesmo, tá? Hoje, por exemplo, você gasta muito do seu tempo, além do conhecimento muscular, com a orientação, por exemplo, do fisiculturismo. O que acontece? Então, dentro da sua estrutura neural, você tem a sua área da memória, então imagina uma biblioteca, uma ala só sobre fisiculturismo. Se você começa, depois de um tempo, parar de executar aquilo dali,
aquela ala se junta com a ala de musculação. Uhum. Se você para de treinar como você treina, aquilo dali passa para a ala de hábitos de vida saudável. Uhum. Que aí vai ter alimentação, sono, tudo. Só que isso daí, se você não for exercitando, vai estar lá em algum lugar. Sim. Você só não vai conseguir captar aquilo dali. Uhum. Então, se você não facilita aquele circuito, tanto é que todo mundo que começa a ter essa habilidade motora, óbvio, você não vai melhorar uma doença degenerativa, por exemplo, Uhum. mas você consegue estacionar. Sim. Então, eu tenho certeza que, por exemplo, hoje você tem sequelas articulares da época que você teve obesidade. Sim. Sim. Entendeu? Só que, provavelmente, elas ficaram estacionadas por conta do seu ajuste de hábito de vida. Uhum. Agora, eu tenho um calcanhar de Aquiles que às vezes eu sinto uma dorzinha lombar. Adianta você reclamar? Não. Não. Não adianta você reclamar. Não. Porque foi fruto de escolhas suas, certas ou erradas, enfim. Se você está bem resolvida com isso, cara, você vai viver a vida. O mesmo tempo que você demora para reclamar, você demoraria para fazer outra coisa. Uhum. E eu vejo que, por exemplo, isso no consultório, eu uso muito isso. O paciente participando do tratamento, ele entendendo, porque um dos motivos de eu ter criado o podcast foi exatamente isso. De ver pacientes que eram submetidos a tratamento cirúrgico sem saber o que tinham. Uhum. Fazendo um gancho na sua fala, você me fez aqui fazer uma lembrança. Eu, perto de formar, 99% das pessoas falavam, Fernanda vai ser personal de atleta de fisiculturismo. E eu entendi que não. Por que, Fernanda, você foi para a área de ginástica? Porque, para mim, movimento é vida e vida é movimento. E aí eu fui para a área de ginástica exatamente por causa do movimento. E eu lembro que no começo da minha trajetória, quando eu estava treinando, e você tem que aprender a executar e puxar um músculo que você quer, não é simplesmente você chegar numa remada baixa e remar, você puxar no antebraço e não na parte escapular. Eu tive um treinador que ele foi muito sensato, ele falou para mim, toda vez que você não conseguir executar um movimento no músculo que eu estiver pedindo, você vai fechar os olhos e vai pensar nele. Batata. Hoje eu treino, a maioria dos movimentos que eu tenho de escápula, eu treino de olhos fechados, porque eu consigo executar o que eu quero. E eu trouxe isso para dentro da sala de aula para minhas alunas. Eu falo com elas, treina o movimento devagar, fechem os olhos, aproveita esse momento, treine, olha o movimento, valoriza o movimento. E eu vou te falar que cada dia que passa elas estão melhores. Sim. Porque é neural, é neuromuscular. E essa questão neuromuscular, o que eu percebo, por exemplo? Quando eu treino, eu não tenho nem celular perto. Eu treino. Sim. Certo? Sim. A gente vê na academia, entre uma série e outra, alguém com o celular na mão. Não tem como. Não percebe do que está acontecendo. E aí você começa a ver a execução errada, com excesso de carga. E hoje a gente sabe que o trauma articular ele é diretamente relacionado à quantidade de carga que você tem. E aí aquilo dali você já vai se enganando, porque existe uma coisa que é você fazer o treino muscular resistido, existe uma coisa que é você fazer força, são coisas completamente diferentes. Completamente. Como eu expliquei hoje, é totalmente diferente uma flexibilidade de uma mobilidade. Porque é flexível, é móvel, é diferente o que é flexibilidade e o que é mobilidade. Então, assim, a gente precisa desconstruir certas coisas que está embutido por causa das mídias sociais. Elas entram na minha sala hoje, mas é uma aulinha boba, não pega peso, é o terzinho de 4, 5 quilos. Eu não ganho no peso, eu ganho volume de repetição. Então, eu não sobrecarrego tanto a articulação com carga, mas eu sobrecarrego com execução de movimento, por repetição, volume. E aí, você tem que desconstruir isso na cabeça de várias alunas. Eu tive, onde eu trabalho, entrou um delegado. Ele não aguentou fazer minha aula. Quando ele saiu, ele falou assim, menino, eu tenho que te levar para você dar aula no BOP. Porque não é carga. Eu falei, não é carga, não é repetição. É você fazer o treino controlado, com tempo de descanso. E ele ficou, assim, apaixonado. Ele falou, se eu te levar lá na polícia, você dá uma aula dessa? Eu falei, dou. Mas o que acontece, Fernanda? Porque você tem que desconstruir isso que você acabou de falar. Além disso, dessa desconstrução, é as pessoas entenderem, cara, que treino muscular, você tem ciência naquilo dali. Tem. Então, quando você pega, por exemplo, um fisiculturista que eu admiro muito, por exemplo, é o Fernando Sardinha. Eu sou apaixonada. Entendeu? Então, assim, quando você vê as aulas dele, explicando como é que eu faço a fadigabilidade muscular, cara, eu já vi aquele cara
dando aula de cara que pega muito peso com peso de 10 quilos e o cara não conseguir levantar o peso. Por quê? Por conta do tipo de estímulo. Então, assim, quando você mostra para o paciente aquilo dali, obviamente que existe um custo para aquilo dali. E as pessoas têm que estar dispostas a pagar da mesma forma que pagam para fazer um cílio, por exemplo, para fazer uma unha. Sim. Entendeu? Por quê? Você tem 48 anos de história. Para você executar aquela aula com aquela qualidade ali, existe um custo para aquilo dali. Sim. Um custo emocional, um custo temporal, que você gastou um tempo para estar ali, um custo financeiro. Agora, se você... é intelectual, né? Exato. E se você não tiver disposto a gastar para você melhorar a sua estrutura corporal, não tem como. Se você não gostar de você mesmo, entendeu? Verdade. Então, assim, hoje o que eu vejo tem que partir da ideia de você se gostar, vamos colocar. Tanto é que quando vira a chave é onde muda. É onde muda. Eu tenho muitos casos hoje na aula de sucesso que mudaram a chave, tá? E mudaram só ali com a alimentação, as minhas aulas de ginástica e mais um cardio ali fora. Uma esteira, uma escada, uma bicicleta. A gente tem vários casos de Isso que eu ia te perguntar. Você já percebeu nesse grupo de pacientes que você tem, que você já conseguiu tirar alguns deles da cirurgia bariátrica? Já, vários. Inclusive teve um, Bruno, que a gente foi capa da tribuna. Ele chegou para mim com 130 quilos e a gente conseguiu baixar e ele saiu realmente da fila da cirurgia bariátrica. É uma pena que não manteve. Entendi isso que eu ia te perguntar. Ele não manteve? Ele não manteve. Ele teve uma recaída e eu tô na luta para que ele volte. Mas eu tive outros casos de sucesso que ainda continuam comigo. O que eu vejo hoje... E aí eu acho que faltou a parte psicóloga, a parte psicológica. Porque, Daniel, eu ajudo até um certo ponto, como educadora física, com a minha motivação. Você, como o neuro, vai a outra parte. A nutrição vai outra, mas precisa do psicológico. Eu vejo, tá, Fernanda, que existe uma certa resistência das pessoas à terapia. Muita. Entendeu? Muita. E aí isso daí dificulta muito o enfrentar problemas, entendeu? Porque, obviamente, a terapia ela não vai te dar a solução. Ela vai fazer você ver de forma diferente. Exatamente. Ela vai fazer você enxergar diferente e você optar por escolhas diferentes. Eu acho que a terapia tinha que ser primordial. Porque hoje as pessoas têm crise de ansiedade e desforram na comida. Sim. Eu tenho TDAH, desforro na comida. Meu filho tem isso, desforro na comida. Tudo é uma válvula de escape para a comida ou para procrastinar e não executar aquilo que tem que ser feito. Mas eu vejo que, assim, enquanto a gente, objetivamente, todos nós, não encararmos a obesidade como uma doença grave... É uma doença. É uma doença crônica não transmissível. Isso a OMS já falou. Entendeu? Então, isso daí, para mim, porque quando você encara como uma doença, você encara com a seriedade necessária para aquilo. Exatamente. Como eu te falei, a OMS divulgou, né? A gente tem 700 milhões de pessoas obesas no mundo. Desses 700 milhões, 324 milhões são adolescentes. Misericórdia, gente. Eu tô falando que é um fato da OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, assim, imagina o impacto desse grupo daqui a 20, 30 anos. Isso que eu tô te falando. Entendeu? Então, isso daí é uma condição que a gente não pode encarar com romantismo. Não. Porque a obesidade, ela é fator de risco sozinha para diminuição da expectativa de vida, para várias doenças como câncer, diabetes, pressão alta, infarto, AVC. Tudo. Entendeu? Tudo. Esteatose hepática, né? Vários tipos de doença articular e por aí vai, né? As pessoas têm que entender que precisa mudar. Não é só os hábitos alimentares. É todo um contexto. Fernanda, que papo maravilhoso. Olha, foi um prazerzão trazer você aqui no nosso podcast, tá? Saiba que agora você faz parte do nosso corpo técnico. Então, essa vai ser a primeira de outras aparições. E assim, uma coisa que você falou que me lembrou da Milena, que já esteve aqui. A gente é apaixonado por movimento. Então, não tem como tratar o que a gente trata sem movimento. Sem movimento. Então, vai ter oportunidade de eu colocar vocês duas, porque nós três temos a personalidade muito parecida, tá?
E assim, antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, exatamente para usar, obviamente, que o que serviu para você não vai servir para as outras pessoas, mas assim, quando eu te conheci, eu falei, cara, a gente precisa contar um pouquinho da história da Fernanda, porque assim, é uma inspiração. A gente precisa realmente de ídolos reais, que passaram na pele aquilo dali, porque a gente sabe que nós temos hoje o poder de mudar a vida das pessoas. Então, a rede social hoje, quando ela é bem utilizada, eu vejo pelos seguidores que eu tenho, que falam, olha, eu gosto quando você posta tal coisa. Às vezes eu tô triste, eu tô vendo você fazer tal coisa e puta... Dá um gatilho. Exato. Então, olha, se ele tá treinando, eu vou lá treinar. Então, assim, a gente vê que a gente consegue mudar a vida de uma pessoa sem ela nem tá perto, entendeu? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade. Saiba que você também te admiro muito. E a mensagem que eu queria deixar para o público, tem um filósofo que eu gosto muito, que é Nietzsche, e que ele fala o seguinte, se você olha muito para o abismo, ele acaba olhando para você. Então, a mensagem que eu queria te deixar é que você olhe para você, acredite em você, que você tem o poder de mudar e que só basta você fazer as suas escolhas. Olha, muito obrigado por Eu você que te agradeço. Aqui, tá? Um prazerzão. Gente, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar anotado que a nossa equipe vai ter o maior prazer de responder. Nós vamos deixar também aqui as informações de contato com a Fernanda, né? A rede social, ela tem algumas postagens muito interessantes, até para vocês conhecerem um pouco mais da história dela, exatamente para a gente ver que aqui dentro do Espírito Santo tem muita coisa boa. Tem. Tá? Então, a ideia do nosso podcast é exatamente para mostrar que aqui dentro a gente tem coisa boa. Tá? E até o nosso próximo encontro. Até.